Olá, tudo bem? Uma dúvida muito comum de quem está começando a trabalhar como tradutor é quais documentos começar traduzindo? Quais são os mais fáceis ou quais são os mais corriqueiros? Eu vou falar sobre isso hoje, então se você já sabe, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, curte esse vídeo e me acompanha. Eu sou Edmilson Rocha e esse é o canal Mude a Sua Vida com Inglês. Existe uma gama de documentos que a gente traduz com muita frequência, documentos que estão sempre ali no nosso dia a dia. Por exemplo, os documentos pessoais, carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte, as certidões de registro civil, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, documentos acadêmicos, diplomas, boletins, históricos de segundo grau, históricos de terceiro grau, declaração de matrícula, trancamento de matrícula. A maioria desses documentos, ou na verdade todos esses documentos, é muito comum que a gente faça tradução juramentada para eles, mas não apenas a juramentada. Eu já fiz tradução de todos esses documentos de forma juramentada e de forma simples, porque o cliente disse, não precisa de juramentado. E além desses documentos aí, a gente vai, por exemplo, para o universo da indústria, das empresas e do comércio. Então a gente traduz lá relatórios contábeis, relatórios financeiros, contratos de compra, venda, prestação de serviços, documentos institucionais, tudo que você puder imaginar dentro desse universo. E aí a gente tem também processos jurídicos, por exemplo, processo de divórcio, partilha, custódia, guarda de crianças, muita procuração, muito testamento. A maioria desses documentos a gente traduz com muita frequência. Claro que não é só isso, tudo que você puder imaginar é passível de ter que ser traduzido, mas isso aí a gente traduz com bastante frequência. E aí você me pergunta, tá, mas qual deles é o mais simples? Como que eu começo, Edmilson? Eu vou falar para vocês da minha experiência. Há 3 anos atrás eu comecei a trabalhar como tradutor e eu estava saindo de uma empresa na qual nos últimos 10 anos eu usei o inglês quase que diariamente, porque a nossa matriz era em Londres, então a gente trocava correspondência em inglês, e aí eu tive um conhecimento muito profundo de todos os documentos do nosso dia a dia, relatórios financeiros, relatórios contábeis, eu trabalhei muito com auditoria, com controles internos, os nossos relatórios eram todos produzidos em inglês, business case para lançamento de produto, tudo que vocês possam imaginar ali do nosso universo corporativo, eu tinha um bom conhecimento, eu adquiri um bom conhecimento porque eu tive que usar aquilo. Eu tinha um bom inglês, eu era tradutor da empresa praticamente, e eu fui adquirindo experiência com aquilo. Então, quando eu saí da empresa, eu sabia que eu precisava começar com aquilo que eu já tinha uma certa tranquilidade. E foi o que eu fiz. Eu fui para os sites de freelancers da internet e eu comecei traduzindo contratos de compra, venda, prestação de serviço, traduzi bastante documento institucional, traduzi material para reuniões, muito PowerPoint com resultados de empresa e tal. E eram coisas que eu sabia que eu ia fazer bem, porque eu tinha muita confiança naquilo, eu já tinha muito conhecimento dentro daquela área. E foi muito bom, porque eu trabalhei bastante com isso, mas eu precisava expandir os meus conhecimentos. Não era com muita frequência que aqueles trabalhos apareciam, então eu tive que expandir. O que eu fiz aí foi ir para um universo que eu achava que era fácil, as certidões. Traduzi bastante certidão de nascimento, bastante certidão de casamento. Elas são fáceis, são muito parecidas, você traduziu uma e a outra, você vai acabar sempre se repetindo, o vocabulário é relativamente tranquilo. Mas aí acontece que algumas bombas caem na mão da gente e não dá para dizer não. Eu estava traduzindo documentação pessoal de um cliente que estava correndo atrás de um visto americano, e aí num determinado momento ele começou a pedir para eu traduzir a documentação acadêmica dele, e junto veio os artigos acadêmicos que ele teve que produzir na especialização dele, e era dentro da área de saúde. E eu não tinha, até aquele momento, nenhum conhecimento, nenhum histórico de tradução daquilo para o inglês. Mas eu não podia dizer não, porque eu já tinha fidelizado o cliente, ele me pede uma coisa diferente, eu não vou dizer, isso aqui eu não traduzo, não tem. E aí o que a gente faz? Não dá para dizer não. Então eu fui lá com muita seriedade, muito profissionalismo, eu fiz a maior quantidade de pesquisa que eu pudesse fazer para entregar um trabalho muito bom para ele. Eu expliquei para ele que era o meu primeiro trabalho
dentro da área de saúde, artigo acadêmico, e como ele estava indo morar fora, então ele tinha conhecimento daquilo, ele deu uma revisada e estava perfeito. Então, não adianta você achar que você vai ficar só no universo das coisas fáceis, porque de alguma forma pode surgir pedradas que você vai ter que resolver. Não adianta você se esconder de trabalhos. Você tem que ser sério o suficiente para encarar aquilo de uma forma diferenciada e fazer muita pesquisa. E eu estou contando isso para vocês pelo seguinte: a gente aprende inglês, algumas pessoas têm alguns interesses específicos. Gosta disso, ou gosta daquilo, gosta de literatura, gosta de cinema. Algumas pessoas aprendem inglês e usam dentro do universo da graduação, no histórico acadêmico dele. E algumas pessoas aprendem inglês e expandem o conhecimento dentro do trabalho, que foi o que aconteceu. Então, não importa se você não tenha histórico como tradutor, você tem que saber como que você usou o seu inglês até hoje. Quais as áreas que você acha que você está confortável para trabalhar como um tradutor? Então, de repente, você tem um bom inglês dentro do universo de economia, de administração, de contabilidade. Você vai tentar usar isso nos seus primeiros trabalhos. Pode ser que você seja uma pessoa que gosta muito de jogos, por exemplo, ou área de informática, hardware, software. Você pode tentar começar a fazer trabalho de tradução dentro dessa área. Tem muitos projetos para traduzir blogs, sites e artigos a respeito desse tipo de assunto. Então você pode começar suas traduções dentro disso. Então, baseado naquilo que você tem interesse ou baseado naquilo que você conhece, comece as suas traduções por esse universo. E aí, se você quiser sair desse universo, eu recomendo vá para as certidões, que eu acho que são as coisas bem tranquilas. Você vai fazer uma, vai fazer duas, e elas vão seguir mais ou menos a mesma linha. A gente faz uma certidão de nascimento, vai ser muito igual, certidão de casamento também vai ser muito igual. Mas aí você pode ter uma certidão dessa com teor, com a verbação de divórcio, por exemplo, uma certidão de casamento com verbação de divórcio. Já complica um pouquinho, mas você vai estar preparado para aquilo. E não tenha medo de pegar um trabalho que seja complicado, porque pode acontecer o que aconteceu comigo. Você tem um cliente, ele está fidelizado com você e ele precisa daí de uma coisa que te assuste inicialmente. O que é necessário é que você seja um profissional muito sério, muito honesto e saiba que precisa fazer muita pesquisa para algumas coisas, até mesmo dentro daquilo que você já conhece. Não se esqueça que você vai encontrar algumas coisas que vão fazer com que você precise quebrar a cabeça um pouco mais. Não importa se você usa um tradutor automático, uma ferramenta de tradução. Tem coisas que não vão vir de acordo, você vai perceber aquilo e você precisa fazer uma boa pesquisa para você entregar um trabalho e deixar o cliente satisfeito. E não se esqueça, não é só o cliente que tem que estar satisfeito. Você tem que estar satisfeito com aquilo que você está entregando para ele, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Acompanhe o canal e esperem pelos próximos vídeos. Até mais!